Olá, meu nome é Luciano Alves. Eu gostaria de falar com você sobre filosofia. Quase sempre, quando se menciona a palavra filosofia para as pessoas, a maioria logo pensa um monte de ideias complexas que quase ninguém entende, não é mesmo? Com exceção dos filósofos, é claro, que têm a obrigação de dizer para todo mundo que as entendem, mesmo que não entendam, senão pegaria mal, né? Brincadeiras à parte, a verdade é que a filosofia é essencial para o homem. E ela só tem essa fama de complexa por uma razão. Veja bem, o cara, para se tornar um filósofo, no sentido pleno da palavra, em primeiro lugar, precisa estudar as obras de todos os outros filósofos e tentar entender o que esses caras disseram. E isso já não é uma tarefa fácil. É preciso gostar muito mesmo. Ele vai ter que estudar, se debruçar sobre as obras desses caras, refletir muito sobre elas e tentar compreender os termos que esses caras volta e meia inventavam. Aí vai chegar o ponto em que ele, depois de muito esforço, muito estudo e muito sacrifício, vai começar a entender alguma coisinha sobre isso. Aí, quando ele chegar nesse nível, ele vai começar a desenvolver o seu próprio raciocínio, em cima da argumentação dos outros filósofos. Ou talvez ele escolha uma outra ideia original para desenvolver sua própria tese. E essa tese não será uma ideia elementar. Ele vai pensar exaustivamente sobre o tema. Vai viajar até sua essência. Vai analisar todos os seus aspectos. Consultar se outros já disseram alguma coisa a respeito e se ele concorda ou não com o que foi dito, e etc. Então, quando esse cara for transmitir para as pessoas aquilo que ele compreendeu sobre determinado assunto, isso será fruto de raciocínio em cima de raciocínio, em cima de raciocínio, por aí vai. Até chegar ao ponto onde ele exclama: Eureka, resolvi o enigma, solucionei a questão. E é justamente por isso que a filosofia em geral tem fama de complexa. Quando o filósofo transmite aquilo que ele entendeu para nós, que não percorremos todo o processo mental que ele percorreu, isso faz com que, muitas vezes, aquilo que ele está transmitindo nos pareça um negócio de louco. Você olha para aquilo e diz: sabe aquele que a gente diz quando quer dizer que entendeu, mas não entendeu nada? Agora você sacou por que filosofia tem essa fama de complexa. Mas mesmo assim, não se preocupe. Filosofia não é só essas ideias complexas e elaboradas. E para entendermos isso, vamos começar pelo começo. Essa é a melhor forma de começar qualquer coisa. Vamos começar pela definição do que vem a ser filosofia, dada pelo dicionário. Nesse caso aqui, o Michaelis. Aqui está. Filosofia: estudo geral sobre a natureza de todas as coisas e suas relações entre si, os valores, o sentido, os fatos e princípios gerais da existência, bem como a conduta e destino do homem. Cara, essa é a definição dada pelo dicionário. Como você pode ver, não é pouca coisa. Isso engloba tudo o que existe, e acho que até o que não existe. Seja como for, filosofia é o estudo de tudo que nos cerca, e mais, é o estudo de nós mesmos. O que nos leva a outra palavra para tentar compreender isso realmente: estudo. Está aqui. Estudo: aplicar o espírito, a inteligência, a memória para adquirir conhecimentos. Bem interessante, não é? O que a definição do dicionário está nos dizendo é que estudar exige uma certa energia. É necessário um certo esforço para adquirir conhecimento. Ele não chega de graça. Deve ser por isso que muita gente não gosta de estudar, não é? Estudar é sair da zona de conforto
e exercer certa energia para descobrir o que não se sabe. E eu não estou falando de energia espiritual, não. Estou falando de energia física mesmo. Agora vamos juntar tudo para ver o que dá. Juntando essas duas palavras, filosofia mais estudo, teríamos algo mais ou menos assim. Filosofia mais estudo. Aplicar o espírito, a inteligência, a memória, para conhecer a natureza de todas as coisas e suas relações entre si, os valores, o sentido, os fatos e princípios gerais da existência, bem como a conduta e destino do homem. Simplificando mais, poderíamos dizer: filosofia é o esforço que fazemos para nos entender e ao mundo que nos cerca. Contudo, quando falamos de esforço, estamos falando de trabalho. E ninguém gosta de trabalhar sem saber se vai ou não ser recompensado por isso. As pessoas têm que saber, de alguma forma, que vão ser recompensadas de algum modo pelo seu esforço. Ou seja, para que alguém trabalhe, é preciso lhe dar uma razão, lhe dar um motivo. Esta é uma questão realmente fascinante. Porque até para nós fazermos o bem para nós mesmos, temos que ter um motivo, senão não faríamos. A natureza sabe disso melhor do que ninguém. Por isso ela criou um dispositivo que convence a todas as criaturas vivas a se alimentarem à fome. Sem este incômodo, este motivo, não nos alimentaríamos. Provavelmente morreríamos à míngua, sem fazer nada. Para que toda criatura viva exerça um esforço sobre qualquer coisa, em primeiro lugar, ela precisa ter um motivo. Com a filosofia não é diferente. Ninguém se dedicará à filosofia se não compreender antes como ela pode lhe beneficiar de algum modo. Sendo assim, como o objetivo desse vídeo é incentivá-la à prática filosófica, temos que arranjar um motivo para isso. O que nos leva à pergunta: por que você deve se esforçar em se compreender e compreender ao mundo que o cerca? O que a filosofia pode fazer por você? Vou tentar responder essa pergunta com um exemplo. Na Idade Média se guerreava por tudo. O cara olhava feio para o outro, guerra. O cara roubava a mulher do outro, guerra. Parecia que tudo naquela época era motivo para se guerrear. Viver numa época assim não era fácil. Você tinha que estar se defendendo de tudo, de todos, a toda hora, estar de guarda o tempo inteiro. E qualquer vacilo, pumba, lá vinha um machado na sua cabeça ou outra coisa qualquer. Você faz ideia do que era viver assim? O negócio era tão feio que esses caras começaram a construir muros para se proteger. O problema é que eles construíam os muros em volta deles e ficavam lá dentro pensando: bom, agora estamos numa boa, ninguém pode nos pegar aqui. Mas cedo ou tarde eles tinham que sair de lá. E quando eles saíam, o que acontecia? Os caras lá de fora, pumba na cabeça deles. Aí, alguém teve a brilhante ideia de construir torres nos extremos desses muros. A ideia era: vamos antecipar aos caras lá de fora. Nós construímos as torres e colocamos alguém lá em cima para vigiar. E quando os caras de fora estiverem chegando, nós saberemos e teremos tempo de reagir. Assim, os caras de dentro do muro começaram a construir torres cada vez mais altas, para poder enxergar o inimigo cada vez mais distante e ter mais tempo para se preparar para ele. Esse foi um exercício de inteligência. Por quê? A inteligência não nos serve para muito mais, senão para antevermos o que irá nos acontecer. Isso não é pouca coisa. Eis o motivo para você aprender filosofia. Os conhecimentos que você adquire através do exercício filosófico são os tijolos que você utiliza para erguer a sua torre. Quanto mais conhecimentos você adquirir, mais alto você poderá erguê-la, e maior será a visão do horizonte da sua vida. Em outras palavras, quanto mais conhecimento você tiver, maior controle você terá das situações da sua existência e mais protegido estará das adversidades. Está certo que eu não estou dizendo aqui que com conhecimento você vai conseguir se livrar de todos os problemas da sua vida.
Você nunca vai conseguir erguer uma torre alto bastante para isso. Pode ter certeza. Mas você vai conseguir se livrar da maioria deles, isso eu garanto. Sem contar que ao compreender uma dificuldade, fica mais fácil lidar com ela. Há vários bons motivos para você aprender filosofia, você não acha? Mas apesar desses motivos parecerem evidentes, eles não são. Desde aquele tempo lá atrás até agora, há muita gente que só sabe construir muros em volta de si. Isso acontece porque os muros dão uma falsa sensação de segurança para as pessoas. E muros são fáceis de construir. Muros a gente constrói com o que tem à mão. Carros, casas, posses das mais variadas espécies. Todas essas coisinhas que a maioria se mata para conseguir na vida sem entender muito bem porquê. Todos esses objetos e coisas são muros que as pessoas acumulam em volta de si para tentarem se proteger. Todavia, o que há de errado com esse plano brilhante é que acaba acontecendo a mesma coisa que acontecia com aqueles caras lá atrás. Se recorda? Eles gastavam uma energia tremenda levantando muros e depois ficavam lá dentro sem saber o que estava acontecendo à sua volta. E aí, quando eles iam sair dos muros, o que acaba acontecendo com todo mundo, cedo ou tarde, eles se estrepavam. Lembra? Pá! E hoje não é diferente, não é mesmo? Eu não sei se você já percebeu, mas nós ainda estamos em guerra lá fora. E você sabe quem são os caras que estão lá fora esperando para dar paulada na sua cabeça? Há um monte deles. Esses caras dobram o quarteirão fazendo fila para dar porretada na sua cabeça. Tem os ladrões, os homicidas, mas esses ainda são seus inimigos mais honestos. Esses caras ainda mostram a cara, né? Se comparado aos políticos corruptos que são dissimulados. Esse é um grupo extenso e variado, quase imperceptíveis. Esses caras eles vão dando porrada na sua cabeça sistematicamente e você quase nem percebe. Assim você não tem chance de reagir. Ao seu chefe, aquele cara que vive te atazanando e te paga mal, seus colegas de trabalho que vivem competindo com você, seu companheiro ou companheira que pode te fazer coçar a testa uma hora ou outra. Há também aqueles caras lá fora destruindo o meio ambiente, acabando com a qualidade do seu ar, envenenando sua comida, destruindo as florestas, essas coisas supérfluas, sabe? O governo que não cuida como deveria da escola pública, criando uma verdadeira geração de idiotas à sua volta. Isso se você mesmo não for vítima dessa incompetência governamental. Todos esses e muitos outros que não me recordo agora pode te dar uma porretada na cabeça a qualquer momento. Como você pode perceber, tem um monte de gente fora dos seus muros que pode te ferrar. Por isso, o caminho não é erguer mais muros. O caminho é erguer uma torre bem alta. Só assim você vai poder olhar lá de cima todas as pessoas que te cercam como elas realmente são. E o melhor dessa torre filosófica é que ela te possibilita enxergar a si mesmo, permitindo se relacionar melhor com as outras pessoas. Porque quando a gente se conhece melhor, se compreende melhor, a gente passa a conhecer e compreender melhor as outras pessoas. Esses são os motivos que eu lhe dou para estudar filosofia. Por outro lado, ao invés de tentar se conhecer e conhecer as pessoas à sua volta, você pode continuar construindo muros ao seu redor. Como fazem esses caras que vão morar em condomínios fechados, achando que assim vão resolver todos os seus problemas de segurança. Mas essa é outra história para outra hora. A propósito, seguindo o raciocínio, pode ser que você esteja pensando agora, por que esse cara está querendo me incentivar a aprender filosofia? É simples. O mundo que vejo ao meu redor beira as raias da estupidez, se não está totalmente afundado nela. Como penso que ele seria um lugar bem melhor se houvesse mais filósofos do que estúpidos, tento propagar a filosofia.
Espero que você me perdoe pelas deficiências técnicas desse vídeo. Mas isso não é relevante. O que importa mesmo são as ideias. Até mais.